PT continua compromissado com a moralidade pública, é nossa bandeira, o partido continua pautando suas administrações a partir disso. Nunca se investigou tanto, nunca a imprensa teve tanta liberdade como no governo do PT, no Ministério Público, a Polícia Federal. Nós criamos a CGU que hoje existe, porque aquela da época de Fernando Henrique Cardoso era um mero factório. Hoje a CGU fiscaliza, muitas dessas denúncias vêm da CGU e da Polícia Federal. O Ministério Público também tem total liberdade de apuração. Isso é o jogo da democracia. Os órgãos de controle externo existem para fiscalizar. A imprensa tem que ter liberdade para denunciar. Infelizmente, essas coisas acontecem. Agora, diante do fato, você tem duas atitudes. Ser conivente ou tomar as providências. Todas as vezes que as coisas aconteceram, o nosso governo tomou as providências. A presidente Dilma não tem sido diferente nessa regra, como foi o presidente Lula, como foi o nosso governador Jacques Wagner. Você pode ver que, por exemplo, em 4 anos do governo Wagner, não tivemos nenhum escândalo. E o que aconteceu foi por iniciativa do governo, que foi aquele caso lá da Polícia Militar, que o governo tomou conhecimento da denúncia e mandou apurar e mandou punir. Então, é muito difícil passar 4 anos sem ter uma denúncia grave no governo. Então, essas coisas, infelizmente, acontecem. Cada vez mais nós temos que tomar providências para que elas não ocorram. Para mim, tem um elemento que é fundamental, inclusive não só em relação ao governo federal, como ao governo estadual, e também em relação ao governo municipal. O remédio contra isso é transparência, é fiscalização externa, fiscalização popular, a administração fazer as coisas à luz do dia. No caso de Salvador, por exemplo, eu considero fundamental, por exemplo, a reativação ou a implantação do Conselho das Cidades. É um instrumento importantíssimo, né, de debate e de discussão sobre temas centrais da cidade, inclusive a questão da outorga onerosa, que é um instrumento importante que todos os municípios têm para financiar a cidade, principalmente nesse momento de crise, de escassez que a cidade vive, mas esse instrumento tem que ser bem utilizado a partir do interesse público, respeitando os parâmetros urbanísticos e ambientais. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que a oposição vai querer transformar essa como a sua principal bandeira de campanha, como foi no passado. A oposição não tem autoridade para falar sobre isso, basta ver os escândalos do DEM de Brasília, os escândalos sucessivos lá em São Paulo, que não são apurados. Não há CPI em São Paulo, não há nenhum tipo agora em Minas Gerais, no escândalo da CPI, lá das sentenças. Então, é natural que a oposição queira transformar isso como sua bandeira central, porque a oposição não tem outra bandeira. O país vive hoje um processo de controle inflacionário, de retomada do crescimento econômico. Na crise econômica mundial, o Brasil deu um show de bola. Nós já geramos 12 milhões de empregos com carteira formais no Brasil, tiramos 30 milhões de pessoas da miséria e da pobreza. A presidente Dilma lança um desafio que nenhum país do tamanho do Brasil está lançando nesse momento, que é o desafio de erradicar a miséria, tirar 16 milhões de brasileiros da miséria absoluta, construir mais 2 milhões de casas através da Minha Casa Minha Vida 2, construir novas universidades federais, novos institutos federais tecnológicos, dar uma virada na saúde. Portanto, nós temos 6 meses do governo Dilma, o governo já controlou a inflação, novamente a inflação está sob controle, o país retoma o crescimento de forma sustentável, continua gerando milhares e milhões de empregos, e é natural que a oposição se preocupe, porque a situação do país vai estar muito bem no ano que vem. A sensação de satisfação com o governo Dilma, com o governo Wagner, será muito grande. Então, talvez tenha sido esse a última bandeira da oposição, mas a oposição não tem autoridade para defender essa bandeira. Os nossos candidatos, os candidatos do PT, em todos os municípios que disputarão, colocarão a questão também da moralidade, do respeito ao dinheiro público, como uma questão central nas suas plataformas de governo, como a sustentabilidade, a questão ambiental. O PT ele tem autoridade para falar sobre essas questões, porque tem serviço prestado nessa área também. Bom, eu diria que o próximo prefeito de Salvador, ele vai ter que fazer um grande ajuste nas finanças municipais. O prefeito tentou algumas vezes, mas as iniciativas ainda foram tímidas, talvez até porque elas foram feitas nos momentos errados. O primeiro ano, na minha opinião, é o ano do ajuste, como foi no governo Lula. Eu fui líder do presidente Lula no primeiro ano do seu governo, aprendi muito qual é o caminho. Nós temos que ter um objetivo estratégico e temos que persegui-lo. Então, o primeiro ano, na minha opinião, do próximo prefeito, deve ser o ano do ajuste. Ajustar as finanças municipais, cortar onde tiver de cortar, renegociar contrato. O governo do Estado, em 4 anos, com esse processo de renegociação, economizou 400 milhões de reais. E eu penso que nós podemos também dar uma grande economia no município, renegociando contratos, revisando custos, dando um choque de gestão
na prefeitura municipal, reduzindo estruturas onde tiver reduzir, fazendo uma revisão de todos os instrumentos normativos da cidade. O plano diretor de desenvolvimento urbano tem que ser revisado para planejar estrategicamente o município, a lei de ordenamento do solo, os instrumentos de outorga onerosa, toda a legislação municipal tem que ser modernizada para poder destravar a economia do município, planejar a economia do município e pensar, né, a partir desse grande ajuste administrativo, financeiro, a gente preparar a cidade para que ela possa fazer os investimentos que ela precisa e também estar preparada para poder conseguir recursos do governo federal e do governo estadual para, em parceria com esses governos, fazer as obras estruturantes que a cidade precisa. O próximo prefeito não pode vender ilusão, dizer que vai resolver todos os problemas da cidade nos próximos 4 anos. Mas os orientais são muito sábios. Eles dizem que toda longa caminhada tem o primeiro passo. E o que nós temos que fazer é dar o primeiro passo dessa grande caminhada. Fazer o alicerce para, digamos assim, criar as bases para a Salvador dos próximos, não 4 anos, mas dos próximos 30 anos, como o presidente Lula fez com o Brasil. Então é preciso fazer uma mexida profunda nos rumos da cidade, reorientar o desenvolvimento econômico da cidade, mexer na estrutura socioeconômica. Não se pode passar 4 anos numa cidade como Salvador sem mexer numa estrutura que é concentrada, onde tem uma parcela significativa da população que é pobre, que não tem renda. Nós temos que dar renda para essa parcela da população. Portanto, eu penso que são essas questões centrais que estão colocadas para a próxima administração, evidentemente, tratar da saúde, da educação, das vias públicas, da iluminação, da infraestrutura da cidade, mas eu penso que o pressuposto básico, nesse momento, para que essas coisas possam acontecer, é a gente preparar o município do ponto de vista administrativo, financeiro e do ponto de vista dos seus marcos legais para esse novo momento.